Nesse vídeo eu vou te contar como tem que ser o seu treino de força caso você tenha dores nas costas ou já experimentou dor nas costas. Também vou falar quais são os principais erros que você pode cometer, algumas crenças que você pode ter em relação à dor nas costas, tentar quebrar essas crenças para que você possa treinar e não sentir mais dor nas costas. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Saúde em Treino e aqui nesse programa eu procurarei sempre trazer informações atualizadas sobre como melhorar a sua saúde e você se livrar de dores por meio de treinamento físico. Meu nome é Leandro Acedo, muito prazer. E por que eu estou começando o primeiro episódio por dor nas costas? Porque eu já passei por esse problema e foi bem feio. Mais ou menos quando eu tinha 32 anos, eu morava em São Paulo e trabalhava numa academia, estava treinando muito bem praticamente todos os dias. E nessa casa tinha uma pia meio baixinha e eu fui lavar o rosto num dia à tarde antes de ir para o trabalho e travei. Sabe quando você não consegue nem levantar e nem deitar? Eu simplesmente fiquei travado ali no meio e não tinha como sair. Eu dou risada hoje, mas no dia foi bem duro. Então eu precisei usar uma cadeira como um andador para conseguir chegar na sala, deitar, pegar o celular e avisar que eu não conseguiria ir para o trabalho. E eu realmente fiquei alguns dias travado, sem conseguir me mexer direito. E isso me fez perguntar o porquê que, mesmo treinando, mesmo fazendo tudo certo, o porquê que eu travei. Pô, mas estou fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, por que eu travei? Então, eu comecei a buscar cursos para fazer, fui atrás de cursos, fiz cursos, mudei também, eu morava em São Paulo na época, mudei para Campinas para trabalhar num instituto onde era multidisciplinar, ou seja, trabalhava em conjunto com médicos e fisioterapeutas, que aliás são meus parceiros até hoje, eu sigo com esse modelo, sempre com parceria com outros profissionais de saúde, justamente para entender melhor desse universo e poder assim melhorar os meus programas de treino para os meus alunos, né, de personal. Então, por que suas costas doem? Nem os médicos sabem. Opa, como assim? Calma lá, não é assim também. Claro que eles estudam, eles sabem diagnosticar, mas 80% dos casos são diagnosticados como dor inespecífica. Ou seja, não tem causa. Olha só que coisa. Pois é, 80% dos casos de dor na lombar, na região lombar, as lombalgias, são diagnosticadas como inespecíficas. Não tem porquê você se preocupar por conta disso, mas dá para a gente tentar fazer um trabalho para que isso seja, né, que a gente previna que essas dores aconteçam, ou se elas acontecerem, que pelo menos elas durem menos tempo e que a intensidade seja muito mais baixa. Então é lógico que é um processo. Ninguém começa a fazer um exercício num dia e logo no outro já está pronto, livre de dores e acaba com tudo. É um processo, mas que vale a pena. Antes de falar do treino e tudo mais, é importante deixar claro o que essa dor não significa, o que ela não é. A primeira coisa é, ela não é hérnia de disco, ela não vem da hérnia de disco. A hérnia de disco, ou o abaulamento do disco, ele pode acontecer, e na maioria das pessoas com mais de 30 anos a gente tem algum tipo de abaulamento. Se eu fizer uma radiografia ou uma tomografia, qualquer exame de imagem da minha coluna, eu provavelmente vou achar alguma coisa lá, mas essa dor geralmente não tem nada a ver com a hérnia, tá? Ou com abaulamento, seja lá o que for. São coisas totalmente diferentes. Essa dor que dá na região baixa das costas ou alta da pelve, geralmente não tem nada a ver, zero, com hérnia de disco. Outra coisa que ela não é dor no ciático. Sim, por que eu estou comentando isso? Porque eu recebo mensagens de amigos, tem alunos que me perguntam e falam, eu estou com uma dor no ciático e colocam a mão na parte baixa ali, né, perto do glúteo, na parte alta do glúteo,
parte baixa das costas falando, ai, meu ciático está doendo. Não, seu ciático não está doendo. Primeiro porque ciático é um nervo, tá? Ciático não é músculo nem nada. Então o ciático ele não é ele que dói quando você sente uma dor nessa região. São coisas realmente bem distintas, tá? E geralmente também isso não é algo neural. Não é algo neural. Lógico que os neurônios são aqueles que percebem essa dor. Ela pode ser muscular, ela pode ter a ver com tecido facial, mas geralmente ela não é nada neural. Como que você vai saber a diferença? É simples, olha só. Se você estiver sentindo formigamento lá no seu membro inferior, se você estiver sentindo falta de força nas pernas ou em uma das pernas, isso sim é um sintoma que você deve procurar o médico na hora. Vai já procurar o médico se isso está acontecendo. Agora, caso você tenha uma dor na região ali, uma dor bem localizada, né, ou regionalizada ali, se em 2 semanas ela não apresentar nenhum pouquinho de melhora, no máximo 2 semanas também já vá procurar um médico. Agora, se ela é uma dor regional e você percebeu que de um dia para o outro, ou a cada 2 dias, você começa a sentir uma pequena melhora, quer dizer que foi alguma questão muscular mesmo, ou às vezes até alguma pequena lesão que você fez ali, nada muito sério, e você pode ir aos pouquinhos tentando se movimentar e se mexer cada vez mais e mais, sempre aos poucos, se expondo aos poucos ao movimento, para você poder retomar os movimentos normais, sem se proteger, sem ficar com excesso de proteção, porque isso também é uma coisa que acontece, que é muito, muito comum. A pessoa, ela sente essa dor, e o que acontece? Ela começa a travar. Alguém diz para ela que ela tem que ativar o core, toda a musculatura do abdômen. Aí tudo que ela vai fazer, ela começa a forçar o abdômen para manter a coluna estável. Isso não é bom. Ativação demais do core, da musculatura abdominal, vai te levar a sentir mais dores. Então você só vai ativar o core quando estiver em exercício. Só quando você for pegar alguma coisa realmente pesada. Caso contrário, para os movimentos do dia a dia, não se preocupe com isso. Não precisa se preocupar de jeito nenhum. Se movimente naturalmente. E caso você passou por um episódio de dor, vá aumentando os seus movimentos aos pouquinhos. Essa é a recomendação. Então se lembre bem disso. Perdeu força em membro inferior, ou está sentindo formigamento, alguma coisa do tipo, procura um médico para ver o que é na hora, o mais rápido possível. Agora, se tem 2 semanas que a dor está pelo menos constante ou aumentando, também vai procurar um médico. Esse é o caminho. Se você teve esse episódio de dor incômodo e ele vai melhorando, dentro dessas 2 semanas ele já melhorou um tanto, você está no caminho de melhora, é só se expondo aos poucos aos movimentos. Certo? É bem por aí. E dor nas costas, é tudo lombalgia? Não. Lombalgia é só quando é dor na região baixa das costas, região alta da pelve. Então, quando a gente fala dessa região especificamente, a gente está falando de lombalgia. Também é comum ter dores, principalmente quem é alto, como eu, entre tórax e lombar. Então, é mais no meio das costas e também na região entre as escápulas ali, que é bem coluna torácica mesmo. Então, ali também é comum ter algum tipo de dor. Eu, por exemplo, que joguei vôlei muito tempo, eu tinha muita dor do lado direito, entre a escápula e a coluna. Então, são dores diferentes que vão precisar de exercícios diferentes. Hoje eu vou falar de um treino mais específico para a região lombar. A parte tóraco-lombar também vai ser beneficiada por isso, mas a especificidade do treino de hoje que eu vou passar e dos exercícios é para a região lombar,
É importante deixar isso bem claro. Agora, alguns médicos, alguns especialistas falam, vai fazer musculação, você tem que fazer musculação. Ela por si só resolve o problema? Esse é um ponto também interessante da gente ver. Nem sempre. Sabe por quê? Porque o tradicional, e aí estava meu erro lá com a minha história, lembra? Esse tradicional, né, o treinamento tradicional de força, da musculação, ele separa os músculos para a gente trabalhar. Então ele enxerga músculo por músculo. E quando ele faz isso, tem dois problemas basicamente. Mas tem um detalhe que é o seguinte. Primeiro, você só trabalha grandes músculos que são aqueles que geram torque, que geram movimento, como o peitoral, né, que ajuda a gente a empurrar as coisas, como o trapézio, que é um grande músculo das costas, que ajuda a gente a puxar as coisas, como o quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, como os isquiotibiais, que são os músculos posteriores de coxa, os glúteos, que são os grandes músculos dos quadris. Então, a musculação acaba que foca nesses grandes músculos e ela esquece que temos também pequenos músculos, que são esses sim responsáveis pela nossa postura. São músculos pequenos, como os eretores da espinha. Bom, temos outros exemplos aí, que eu não lembrei agora, mas eretores da espinha é um bom. Então, nós temos também muitos músculos pequenos, que são os principais responsáveis pela nossa postura. E esses músculos não são ativados ou trabalhados da mesma forma que esses músculos grandes. Os músculos grandes a gente trabalha com sobrecarga e com repetições. Os pequenos precisam ficar contraídos por um mínimo de tempo, por um mínimo de 6 segundos para serem bem ativados. E isso vai depender de isometria. Tem alguns exercícios com peso livre que trabalham isso, mas de certa forma a gente tem que trabalhar eles especificamente. Então não dá simplesmente para trabalhar os grandes músculos e achar que está fazendo tudo. Isso acaba acontecendo nos treinos tradicionais de musculação. Não estou falando que todo professor de musculação vai trabalhar dessa forma, né? Tem alguns que conhecem esse princípio, mas é muito comum acontecer, eu sei porque eu estou dentro de academias e vejo isso acontecer. Outra coisa que é comum de acontecer na musculação é que por olhar só pelo lado de músculo, em alguns treinos acaba ocorrendo um desequilíbrio entre a parte anterior e posterior. E isso acontece, eu vou dar um exemplo prático. Então, quando você enxerga músculo, aí você vai ter lá no seu treino 3 exercícios de peito e 3 exercícios de costas. Você fala, bom, 3 e 3 está equilibrado. Será? Vamos dizer, exercício de peito. Fly, que é aquele crucifixo. Supino, que é outro exercício comum. E supino inclinado. São 3 exercícios de peito, até então, tudo certo. Exercícios de costas. Vai fazer uma remada no cabo. Vai fazer uma remada serrote, que é uma remada unilateral. E vai fazer a puxada para baixo, que também é um exercício de costas, que você pega o cabo lá em cima da cabeça e puxa aqui na frente. Então, teoricamente, está tudo equilibrado. Só que não. Por que que não está equilibrado? Vamos enxergar agora por padrão de movimento. Olha só, quando você trabalha o supino inclinado e também esse movimento aqui que é o crucifixo, a gente está trabalhando sempre na horizontal, né? Então, os braços em relação ao corpo em pé, eles estão sempre posicionados mais próximos da linha horizontal. Então, isso é um eixo de movimento. Agora, se eu pegar os exercícios das costas, a remada no cabo e a remada serrote, por mais que em posições diferentes, elas também estão na horizontal. Porém, a puxada para baixo está com os braços na vertical. Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho 3 exercícios na horizontal e 2 na horizontal de costas. Então, 3 de peito, né? 3 para o peito que são na horizontal e 2 de costas que estão na horizontal e 1 na vertical. Então, o treino está desequilibrado. Então, essa é outra questão na musculação que é muito confundida. Agora,
Dá para resolver isso também? Dá. No lugar de um dos exercícios de peito, você pode tirar, por exemplo, o supino inclinado e colocar o desenvolvimento, que aí sim é um movimento de empurrar vertical para cima, que vai trabalhar mais os ombros, mas ele é justamente o movimento oposto da puxada para baixo. E aí a gente tem 2 treinos, o seu volume semanal de treino está equilibrado. Então, além da questão de não trabalhar os grupos pequenos, os grupos musculares pequenos, também existe essa questão de se eu enxergo só o músculo, eu acabo que não trabalho os padrões de movimento opostos em equilíbrio. Então, ver por meio do movimento, o mais importante não é nem ver por meio do movimento, mas é entender isso e realmente o treino chegar para você de maneira equilibrada, para que você mantenha assim uma boa postura e um bom equilíbrio muscular da parte anterior e da parte posterior. Assim como a gente tem que ter equilíbrio de um lado e do outro, braço direito com braço esquerdo, perna direita com perna esquerda, nós também temos que ter equilíbrio da parte anterior com a parte posterior. Então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar também. Outra questão é que musculação não é exercício aeróbico. Pô, Leandro, isso é óbvio, isso é super óbvio, mas tem um detalhe. Tem um estudo, agora eu não vou lembrar de cabeça qual é esse estudo, mas que ele mostrou que o exercício aeróbico é um dos mais eficientes contra a dor. Então, se você sente dores de maneira geral, você tem que colocar exercícios aeróbicos na sua rotina. Qual é o grande detalhe? É que ele não pode estar combinado junto com exercício de força. Então você não pode fazer na mesma sessão de treino, nem que você faça só 20 minutos cada um. Não, você tem que separar por pelo menos 6 horas de intervalo. Então, ou você faz aeróbico todo dia e no dia que você treina a força você coloca ele 6 horas depois ou 6 horas antes, dependendo do horário que você treina, ou você faz em dias alternados o trabalho de força e o trabalho aeróbico. Então tá bom, Leandro, por onde que eu começo? O que que eu tenho que fazer? Ou será que eu posso fazer os exercícios que você vai recomendar? Olha só, qualquer pessoa pode fazer, a não ser que você tenha uma restrição médica específica. Hoje em dia, né, a maioria dos médicos, fisioterapeutas, eles trocam o pneu do carro com o carro andando. Então a gente não para, quanto menos tempo parado, melhor. A não ser que seu caso seja muito específico, como eu falei lá no começo, você foi ao médico e ele falou, por enquanto não faz nada. Que é a minoria das pessoas. E acredite, provavelmente o seu caso não é um desses. Então, o exercício é para qualquer pessoa e qualquer idade. Só para você ter uma ideia, eu já atendi uma menina de 12 anos que sofria um pouco com frouxidão ligamentar e ela fazia esses exercícios que eu vou recomendar para vocês, tá? E também atendo até hoje idosos com 74 anos que fazem muito bem esses exercícios, até versões mais complicadas deles, lógico, porque eles já treinam faz algum tempo. Ah, Leandro, mas eu sou sedentária, será que eu posso fazer? Pode. Então, eu vou recomendar direitinho, se você é sedentário ou iniciante no treinamento, faz 1 mês, 2 meses que você começou a treinar, eu vou orientar como você deve fazer os exercícios e caso você já seja experiente, esteja sofrendo também com um pouco de dor nas costas, ou seja, já treina há muito tempo e esteja sofrendo, eu também vou falar como você deve fazer para se beneficiar por meio desses exercícios, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os exercícios e no final eu vou prescrever exatamente como que fica o treino, quantas vezes por semana tem que fazer e tudo mais, tá? Então não se preocupe, agora eu vou falar de exercício por exercício. O primeiro que eu vou falar é a prancha. Vamos começar com a prancha ajoelhado, que é a versão um pouco mais fácil para a gente começar. O que você não deve fazer na prancha? Deixar o seu quadril mais baixo do que uma linha imaginária entre joelho e ombro, porque isso vai hiperestender a sua coluna lombar.
Então, o seu quadril ele tem que ficar o mais próximo possível ou um pouco acima dessa linha imaginária. Quanto mais próximo a essa linha, mais difícil o exercício. Se você está nessa posição, você já está fazendo tudo certo. É importante também que seus cotovelos fiquem mais ou menos abaixo da linha dos seus ombros. Então, se você está assim, você já está fazendo tudo certo. Agora, você pode fazer um plus, né? Fazer um a mais aí, que é engaje os seus ombros para você ativar a musculatura do serrátil e faça um tilt posterior da pelve. Assim você vai proteger melhor a sua coluna, vai ativar mais a musculatura do abdômen e também vai se preparar para exercícios um pouco mais complexos no futuro. Quanto tempo que você tem que aguentar? Até 30 segundos. Por que até? Porque você pode falhar, ou seja, chegar até a fadiga antes desse tempo. Então tente ficar até 30 segundos nessa posição, com 30 segundos de intervalo, 3 séries. Segundo exercício é o perdigueiro. Você vai se posicionar em 4 apoios, mãos abaixo dos ombros, joelhos abaixo dos quadris. Você vai tirar ao mesmo tempo o joelho de uma perna, estendendo ela para trás, e o braço oposto, estendendo ele para frente, como se você quisesse alcançar o mais longe possível com o braço e chutar o mais longe possível com a perna, formando uma linha reta, ficando totalmente plano do braço até o pé. Segure por 10 segundos, volte tocando a mão no joelho e vai de novo segurando por mais 10 segundos. São 2 blocos de 10 segundos para começar e aí você vai fazer do outro lado. Um ponto importante aqui é você manter a curvatura neutra da sua lombar durante todo o tempo, principalmente durante o movimento do braço e da perna, porque esse é justamente um treino para manter a estabilidade da coluna. Então, nesse caso específico, você tem sim que tentar manter a lombar dentro dessa posição. Depois você, está fácil fazer isso, você vai aumentar para 4 blocos de 10 segundos, e se 4 blocos de 10 segundos, quando isso ficar fácil, ou se está fácil, você vai fazer 6 blocos de 10 segundos, uma série de cada lado. Esse é o perdigueiro. Agora, o terceiro exercício é a ponte. Deite de costas no chão, eleve a pelve até formar uma linha reta, né, entre ombro, quadril e joelhos. Sustente essa posição. Dica extra, faça uma pequena força de tensão para afastar um joelho do outro, mas sem perder pressão em nenhuma parte da sola do pé. Então mantenha a sola dos pés no lugar e tenta afastar um pouquinho o joelho do chão, porque isso vai ativar bastante o seu glúteo médio, que é um músculo fundamental que dá base para a coluna e também para os joelhos, mas o joelho é um outro assunto, a gente vai falar em outro vídeo. Tente fazer 3 séries de 30 segundos com 30 de intervalo. Se tiver fácil, a gente avança um pouquinho. O que é avançar? Eleve um pé de cada vez. Tira o pé e controladamente coloque o pé no chão de novo, sem pressa, vai alternando e fazendo isso por 30 segundos. Tá fácil? Tudo bem, a gente complica mais um pouquinho. Você vai fazer a ponte unilateral, ou seja, você vai elevar o quadril, estender uma perna e ficar sem deixar a pelve rodar ou cair, você vai manter essa posição por 30 segundos, por até 30 segundos, porque você pode falhar antes. Então, se você conseguiu ficar 15 segundos de um lado, do outro lado, por mais que ele esteja mais forte, você vai ficar 15 também. Tá? Então, você vai manter o mesmo tempo de um lado e do outro. Então, chute aí, tente perceber qual que é o seu lado mais fraco, e aí você começa por ele, para depois fazer o mesmo tanto com o lado que você imagina a princípio que seja mais forte. Depois, com a prática, você vai descobrir se está igual ou se tem um mais fraco do que o outro, e aí é só trabalhar exatamente dessa forma que eu te falei. O quarto e último exercício é a prancha lateral. A gente vai começar com ela
ajoelhado. Você vai fazer dos dois lados e coloque o cotovelo abaixo do ombro. Isso é super importante para você não machucar o seu ombro. Alguns exercícios a gente pode avançar o cotovelo em relação ao ombro, principalmente na prancha ventral, mas na lateral não dá para isso acontecer. Senão você pode prensar o seu supraespinhoso, que é um musculinho aqui, bem debaixo do acrômio. Então, deixe o cotovelo abaixo da linha do ombro. Apoie os joelhos mais ou menos alinhados ali com o seu braço e ao subir estenda totalmente o quadril. É quase como se você estivesse subindo de um agachamento. Então, quando você subir, estenda totalmente o quadril, você vai formar uma linha reta do seu joelho passando pelo quadril e chegando até o seu ombro. Fique bem de lado para o chão e segure também por até 30 segundos. Então, você vai fazer 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro, descansa 30. Quando você conseguir fazer as 3 séries de 30 segundos dessa forma, o que você vai fazer é, no próximo treino, passar para a prancha lateral ostra, ou seja, você vai elevar o joelho e manter esse joelho afastado. E siga exatamente as mesmas orientações que eu passei para a prancha lateral com o joelho apoiado, só que agora com o joelho elevado. Isso vai aumentar a ativação do glúteo médio, que é um importante músculo que vai manter tanto a base da coluna, assim como a estabilidade do seu joelho. Ficou fácil? Vou te passar mais uma opção. E qual é essa opção? É estender a perna de cima e manter essa posição assim. Então, faça até conseguir 3 séries de 30 segundos dos dois lados e aí depois, só depois disso, a gente vai pensar num exercício mais complicado. Então, isso são as orientações para quem é iniciante, para quem está treinando há 1, 2 meses. Então, se você sentiu dificuldade para fazer esses exercícios, você vai fazê-los dessa forma, tentando sempre buscar melhorar o tempo. E quando você atingir essas marcas, é hora de mudar de exercício. Então, não esperar e mudar de exercício. Procure mais informações para fazer os exercícios mais complexos e provavelmente eu vou postar algo aqui no canal ou também nas minhas redes sociais, eu estou sempre falando sobre isso. Agora, se você já é mais experiente, quando que você vai colocar esses exercícios? Não na parte principal do seu treino, e sim no aquecimento, na parte inicial. Eles não são suficientes para fadigar a sua musculatura, mas eles são importantes para ativar essa musculatura que vai ser usada na parte principal. Então você use esses exercícios que eu falei até agora como aquecimento, todos num dia só? Não! Você pode usar, por exemplo, o perdigueiro e a ponte no dia do seu treino de perna, a prancha e a prancha lateral nos dias dos treinos de braço, para você ativar a musculatura que vai servir de base para esses outros exercícios. Simplesmente porque esses, assim da maneira como eu passei, eles não serão suficientes para fadigar você. Agora, você não precisa também, já que você vai usar como ativação, fazer 3 séries. Você pode fazer apenas uma série no mesmo tempo que eu orientei aqui, porque a ideia é só ativar e não cansar, fadigar esse músculo. Então, a diferença para sedentários e iniciantes, para os experientes, é exatamente essa. Eu busco para os iniciantes a fadiga e para quem já é experiente, simplesmente ativar essa musculatura para você usá-la em exercícios mais complexos. E olha só, quantas vezes você deve fazer por semana? Caso você seja sedentário ou iniciante, de 2 a 3 vezes na semana. Se você quer ver o resultado mais rápido, eu aconselho que você faça 3 vezes na semana em dias alternados, ou seja, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, dando tempo para o seu corpo descansar. Um detalhe importante, vai que você fica dolorido, você fez o primeiro dia, ficou muito dolorido, aí você descansou um dia, no outro você ainda está dolorido, não tem problema, pula esse dia também e descansa 2 dias para fazer só lá no terceiro dia depois daquele treino inicial. E com o tempo você vai se adaptar e aí sim você começa a fazer dia sim, dia não.
Quanto tempo você deve esperar para ver uma melhora? De 3 a 6 semanas. Esse é o tempo médio que leva e isso acontece realmente. Você vai ver que de 3 a 6 semanas os seus tempos vão começar a melhorar e aí você vai poder ou aumentar a dificuldade do exercício ou procurar um exercício diferente, mas que seja mais desafiador. A ideia do treino é sempre essa. E para os experientes, uma vez na semana como aquecimento, como ativação. Então não precisa fazer todos os dias. Pode ser que se você treine muito, você acabe fazendo 2 vezes na semana, mas se você treina 3, 4 vezes, você vai acabar fazendo 1 vez por semana, só lembrando que não leve o seu músculo à fadiga nesses exercícios, porque caso isso aconteça, quando você for usar num exercício mais complexo, como por exemplo, um levantamento terra ou um stiff, você já vai estar com essa musculatura cansada e aí ele não vai dar suporte para a sua postura. Por isso que é importante ativá-los, porém não fadigá-los. Então eu acho muito bom a gente deixar isso claro aqui. E como vai ficar então o seu treino? Então vamos montar seu treino aqui agora. Bacana, se você é sedentário ou iniciante. Você vai fazer prancha ajoelhado, 3 séries de 30 segundos com 30 segundos de intervalo. E ó, já vou dar uma dica extra aqui que eu não falei antes. Caso você fique fácil 3 séries de 30 segundos, você pode simplesmente tirar os joelhos do chão. As orientações são as mesmas. Segundo exercício, perdigueiro, 3 séries de 2 blocos de 10 segundos cada lado. Desculpa, uma série de 2 blocos de 10 segundos cada lado. E aí ficou fácil, aumenta para 4 blocos de 10 segundos. Ficou fácil, aumenta para 6 blocos de 10 segundos de cada lado. Lembrando que são 6 blocos de um lado só, depois os 6 blocos do outro lado. Ponte. Nós vamos fazer 3 séries de 30 segundos da ponte simples com 30 de intervalo. Legal, ficou fácil, você vai passar para a ponte com elevação alternada de pés e se a ponte com elevação alternada de pés estiver fácil, você vai passar para a ponte unilateral. Trabalha um lado, trabalha o outro e descansa. Trabalha um lado, trabalha o outro e descansa. E a prancha lateral, você também vai fazer de 3 séries de até 30 segundos cada lado. Então faz de um lado, faz do lado direito, faz do lado esquerdo e descansa 30 segundos depois. Lembrando que sempre que unilateral, como no caso da ponte unilateral e da prancha lateral, comece pelo seu lado que você julga mais fraco. E aí você vai fazer exatamente o mesmo tempo que você conseguiu fazer com o seu lado que você julga mais forte. Então, para ir aí, utilizando essa estratégia, geralmente é o suficiente para encontrar um equilíbrio dos dois lados. Lembrando que exatamente igual é muito difícil de ficar e não tem problema, porque existem diferenças de força de um lado para o outro. O próprio Usain Bolt tinha uma grande diferença de força entre uma perna e outra e ele foi simplesmente o recordista, até hoje, até o momento que eu gravo o vídeo, o recordista mundial dos 100 metros rasos e dos 200 metros rasos do atletismo. Então não tem problema ter diferença de força, mas é legal a gente deixar elas próximas, pelo menos. E aqui vou dar uma recomendação extra, uma recomendação simples. Faça exercícios aeróbicos, como caminhada, dependendo do seu nível, pode ser uma corrida leve ou até um pedal, uma bicicleta. Se você está frequentando a academia, o elíptico também é uma opção. Então, independente de qual for o exercício, pode ser natação também, desde que seja moderado, ou seja, quando você está ali correndo ou andando, você consegue, se você tiver com uma pessoa, você conseguiria conversar com ela tranquilamente. Essa é a intensidade, de 20 a 30 minutos, todos os dias, ou em dias alternados com os treinos de força. E lembre-se que se fizer no mesmo dia, tem que dar pelo menos 6 horas de intervalo para um treino não interferir no outro. Tá? Então essa é a principal sacada aí em relação ao treino aeróbico, porque ele vai sim
ajudar a você diminuir a percepção da dor que você vem sentindo. É isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma questão, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários ou me procure nas redes sociais para você poder entrar em contato direto comigo e sanar qualquer dúvida que você tiver. E eu farei o máximo possível para responder. É isso aí, até mais.